Olá, pessoal, eu sou a Natália Alencar e esse é o nosso videocast Um Passo Além em Nutrição, com conteúdo para a família sobre alimentação e nutrição na infância. Hoje temos a honra de receber a doutora Renata Niceto. Doutora Renata é formada em Pediatria e Hematologia pela FMUSP, Nutrologia Clínica pela Abram São Paulo, Nutrologia Pediátrica pela Boston University School of Medicine, capacitação e pós-graduação em Trissomia do 21 pelo CPEC São Paulo, título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, secretária e membro do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria. A doutora Beatriz Mazzoni. A doutora Beatriz é nutricionista, graduada pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em nutrição clínica e em pediatria pelo HCFM-USP, nutricionista clínica do Instituto da Criança, HCFM-USP, doutoranda pela Universidade de Medicina da USP. E vamos conversar hoje sobre o tema saúde intestinal da criança. Doutora, sejam bem-vindas e muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. Sabemos que desde os primeiros anos de vida até mais ou menos os 6 meses, que compreende a etapa de infância da vida da criança, ela é importante para o desenvolvimento do sistema imune e gastrointestinal. Eles estão se desenvolvendo e a alimentação é a base para a saúde ao longo da vida. Nesse contexto, gostaria de conversar com a doutora Renata e a doutora Beatriz a respeito do sistema gastrointestinal das crianças. Doutora Renata, poderia comentar conosco um pouco sobre a maturação do aparelho digestivo e o seu desenvolvimento nas crianças? Olá, Natália, Beatriz, tudo bem? Obrigada pelo convite para discutir um assunto tão importante para as famílias que muitas vezes confundem, né, a cabeça das mães. Olá para vocês também que estão aí na audiência. Vou tentar ajudá-los um pouquinho a desvendar esse universo aí tão moderno e tão atual da formação aí do trato gastrointestinal. Então, para começar, a gente tem que entender o que é o trato gastrointestinal, né? Eu acho que tem que dar esse olhar para as famílias que estão em casa. Então, é aquele tubo contínuo inteiro que começa na boca, desce pelo esôfago, que é como se fosse um caninho que vai desembocar no estômago, que sai para o intestino. A gente tem 2 modalidades de intestino, né, o delgado e o grosso, e cada parte do sistema digestivo vai ter um papel diferente na digestão. Então, falar de maturação desse sistema todo, a gente precisa primeiro falar da formação. Eu costumo dividir em 3 etapas mais importantes. A formação anatômica mesmo, né, que é a formação desse tubo que está acontecendo dentro do útero, enquanto o bebê está se formando ali. O aprimoramento de como vão ser produzidas essas enzimas digestivas, como vai ser a absorção dos nutrientes, porque ele é o nosso grande órgão de absorção, né? É ali que a coisa funciona, acontece. Eu falo que acontece o show, né? Ali, porque a gente fala de nutrição, mas é ali que as coisas começam. E o terceiro ponto é a maturação desse sistema, né? Até alguns anos atrás, a gente acreditava que o processo de formação, aprimoramento de enzimas estavam já acontecendo no intraútero, mas a maturação aconteceria fora, depois do nascimento da criança, né? E hoje a ciência já compreende que essa maturação já começa durante a gestação. Então, isso é muito importante, que vai impactar em algumas orientações que a gente acaba passando para as mães em consultório, né? E como é que funciona? Para eu ter uma maturação adequada, eu preciso necessariamente de nutrientes. Quem que participa dessa maturação? Nutrientes já escolhidos, adequados, e princípios, fatores bioativos, que a gente chama, que eu sempre traduzo assim, bioativo, né? Então, ativos biologicamente. Quando eu penso numa nutrição que eu falo, vitamina D, por exemplo, eu penso que essa vitamina D vai ter um papel funcional ali no meu organismo, mas eu tenho outros fatores bioativos que são mais desconhecidos do público e que vão funcionar ali também. Então, eu preciso dos nutrientes adequados, desses fatores bioativos chegando a esse bebê já no intraútero e persistindo por depois, né? Então, é muito interessante isso, porque o que isso fez com a pediatria, e eu acredito que com a nutrição materno-infantil também, trouxe a questão da gente olhar para a gestante, né? E falar assim, olha, o que você come?
Qual é o seu estilo de vida? Né? Você pratica algum esporte? Você está ao ar livre? Ou você só fica trabalhando, comendo alimentos ultraprocessados? Então, mudou esse olhar. Hoje a gente cuida da consulta pré-natal dessa mãe também junto ao obstetra, orientando a alimentação. Porque eu acho que depois a Beatriz vai conversar com a gente, porque esse aí já não é mais o meu, né? Por isso que a gente divide o espaço aqui. Então, o que é importante essa mãe receber para que ela tenha todos esses componentes que eu falei, entrando aí na circulação, atingindo o sistema digestivo dessa criança e formando... tendo papéis muito importantes, dentre eles a formação da tal microbiota intestinal que tanto se fala hoje em dia e se delimita aí como um segundo cérebro, né? Lembrando, pessoal, que o cérebro é assim, né? A gente pensa, se o cérebro para, tudo para, né? Então, todo mundo por muito tempo achava que o coração era, na realidade, o que fazia o corpo funcionar, e se o coração parasse, a pessoa morria. Hoje a gente sabe que mesmo com o coração parado, a gente tem drogas que vão promover o funcionamento, mas se o cérebro para, a gente não tem como fazer a volta. E aí alguém chamar um sistema, que é essa microbiota intestinal, ou um órgão de segundo cérebro, tem uma importância muito forte. Acho que a gente vai poder conversar mais sobre isso aqui. Mais para frente. Então, a gente vai falar um pouco dessa microbiota porque a maturação do sistema está aí. Quem são esses nutrientes que já estão entrando desde a gestação e que vão permanecer aí pelo menos até os 3 anos de vida, que são fundamentais. E aí eu queria lembrar uma coisa que é importante, que é o que a criança precisa consumir desse intraútero, através da alimentação materna, e depois, nos primeiros anos de vida, em termos de proporções, né? Então, a criança, quando ela se alimenta, ela tem que receber macronutrientes. Quem são os macronutrientes, né? Aí mais para o público leigo. Então, a gente tem as proteínas, os carboidratos e as gorduras. E os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Fora esses fatores bioativos, anticorpos, outras coisas que entram, que é uma qualidade que vem muito equilibrada em termos de quantidade, qualidade desses nutrientes no leite materno. Por isso que a gente insiste tanto no aleitamento, né? Porque tem um equilíbrio muito interessante para o bebê. E aí, o que acontece? O que tem nesse leite materno que eu não teria num leite de vaca in natura? Aquele leite de caixinha que eu compro e dou para a criança, né? Eu tenho isso equilibrado em proporções. Eu queria usar o exemplo da proteína, por exemplo, né? A proteína do leite de vaca, quando a gente ingere esse in natura, ela tem 2 componentes bem básicos que vão ditar se eu vou ser amiga dela ou não, né? Se eu vou conseguir tomar ou não. Então, a caseína, que é uma das proteínas, e as proteínas do soro do leite. Quanto mais caseína eu tenho, pior a minha digestibilidade. Eu formo coalhos, né, como se fosse a coalhada, coalhos mais pesados, mais densos, com uma dificuldade da digestibilidade e um esvaziamento do estômago mais difícil. E isso piora, por exemplo, quadros como refluxo, cólicas, porque é um leite muito denso, muito diferente para a criança. O leite de vaca, ele tem cerca de 80% de caseína versus uns 20% das proteínas do soro do leite, que seria de uma digestibilidade muito melhor. Quando eu falo em leite materno, eu inverto essa relação. Então, eu dou muito menos caseína e muito mais proteína do leite do soro do leite. E aí a digestibilidade fica melhor. Então, para mostrar que não basta ser qualquer proteína, qualquer carboidrato, eles têm funções específicas no conforto da criança. Então, podemos afirmar que é interessante uma criança no início da vida consumir um leite com maior proporção de soro, o leite materno. Sim. Porque o sistema gastrointestinal, ele ainda está se desenvolvendo. Sim. Então, a digestibilidade vai ser mais fácil. Perfeito. Isso mesmo.
Entendi. E nesse contexto ainda de maturação do sistema gastrointestinal, nós podemos afirmar que a microbiota intestinal ou a flora intestinal que nós conhecemos de forma mais popular, né, na linguagem, ela ainda está sendo formada desde a gestação até os 3 anos de idade? Como que a senhora poderia exemplificar isso para os nossos ouvintes? Sim, essa coisa do até os 3 anos de idade começou na questão dos 1000 dias de vida, onde a gente fazia um cálculo, né, da mãe gestante até os 2 anos de idade. Isso acho que o público ouviu falar muito, os primeiros 1000 dias de vida da criança. Isso acrescentou aí mais um tempo, a gente começou a falar em 1100 e está crescendo e nós já chegamos aos 3 anos, porque cada vez mais a ciência descobre condições favoráveis para a gente modelar o organismo dessa criança, porque aqui a gente está falando de intestino, mas na realidade esse processo que passa pela nutrição, que passa pelo estilo de vida, ele vai para todas as outras partes também do desenvolvimento, né? Não só a questão principalmente da maturação. E por que eu me preocupo tanto? Faço um videocast sobre falando de maturação intestinal. Porque, na realidade, nesses primeiros gestação, mas esses primeiros 3 anos de vida, a gente vai ter o impacto desses nutrientes e a formação dessa colônia de bactérias. Então, nunca diga assim, Beatriz, eu estou sozinho. Porque você não está sozinha, você tem quase aí praticamente cerca de 11 trilhões de bactérias no seu intestino, modulando aí vários sistemas, né, da sua vida daqui até os próximos 80 anos, né, que ainda é a média da sobrevida do ser humano, né? Então, o que acontece? Nessa fase inicial, dependendo do que eu receba de nutrientes, de bactérias, ao que eu seja exposto, eu vou formar uma microbiota excelente, bacana, que vai me proteger de doenças, que vai me fazer ter uma vida mais equilibrada e mais saudável, ou eu vou formar uma microbiota ruim. Uma microbiota que não me protege, que me deixa mais vulnerável a infecções, a quadros alérgicos. Isso tudo através do que a mãe está consumindo e essa criança posteriormente. Através do aleitamento materno, ou, se necessário, uma escolha de uma melhor fórmula infantil, e a própria introdução alimentar, alimentação complementar e dali para frente. Então, são escolhas, né, que eu tenho que ter essa informação. Eu acho muito produtivo que a Beatriz vai trazer para a gente daqui a pouco, para a gente escolher formar uma microbiota melhor nessa criança. E o que a gente vai ganhar com essa microbiota ok? Né? Legal, Renata, come direito, tal, eu acho que a microbiota do meu bebê está ótima. A gente ganha em grandes potenciais de proteção, porque existe um eixo lá no intestino, feixes nervosos que vão diretamente para o cérebro e que vão conduzir aí a prevenção ou a ocorrência, se a microbiota não for tão legal, de doenças. Hoje tem estudos em vários campos já. Então, imunidade é um bem conhecido, a regulação de uma melhor ou uma pior imunidade através dessa microbiota. Em áreas metabólicas como obesidade, diabetes mellitus, o tipo 2, que é o adquirido, o desenvolvimento da doença em si ou não, né? Usar a microbiota como um potencial de proteção. Doenças autoimunes, é uma lista gigante. Até comportamento, regulando depressão, ansiedade, a gente tem trabalhos falando sobre isso. Então, estou achando que daqui a pouco ele vai ser o primeiro cérebro, né? Sim. Porque ele regula as possíveis patologias, como vai ser a sua história de vida. Sim, de fato, a microbiota, constituir uma microbiota saudável é muito importante. E, doutora Beatriz, a alimentação da criança no dia a dia, ela vai contribuir para essa microbiota mais saudável? Com certeza. Como a doutora Renata muito bem colocou, né, o nosso intestino é como se ele fosse ali o nosso solo. Se a gente fosse plantar, né, fazer uma plantinha aqui. Então, a gente tem que regar, tem que cuidar daquela terra. E o nosso intestino é isso, é a nossa porta de entrada. Tudo que a gente consome, né, então, para a gente ter energia, para a gente viver, para a gente respirar, tudo isso depende da nossa alimentação, depende do que está vindo para a gente. E para a gente poder absorver, a gente precisa desse intestino bom, né, que seria a nossa terra.
Como qualquer plantinha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é regar. E isso vale também para alimentação. Então, quando você fala a alimentação influencia na microbiota, com certeza. E a gente não pode esquecer do número 1, que é a hidratação, né? Que é através da água que a gente vai ter bastante minerais, né? Principalmente vitaminas, minerais, que vão nutrir a gente junto com uma alimentação. E o que seria essa alimentação? É o básico que funciona, né? Então, é o famoso, assim, quando a gente fala alimentação de uma criança de 1 aninho de idade, é o quê? Arroz, feijão, uma fonte de proteína, então um franguinho, uma carninha, um ovo e também ali uma salada junto com uma fruta, né? É o básico que ali a gente contempla tudo que a gente precisa de macronutrientes, então carboidrato, proteína, gordura e também de micronutrientes, vitaminas e minerais. E é isso, com essa nutrição, que a gente vai conseguir fazer com o quê? Com que o nosso intestino seja um bom solo para essas bactérias boas. Por quê? Por exemplo, quando a gente consome fruta, o que acontece? A gente consumiu, as fibras daquela fruta vão fermentar na nossa barriga e isso vai fazer com que as bactérias boas se alimentem, né, de alguns substratos, alguns nutrientes que vão ser produzidos dessa fermentação. As bactérias boas se multiplicam e as ruins não conseguem se multiplicar. Então, a gente equilibra essas bactérias no nosso intestino. Então, a alimentação tem esse papel fundamental. Agora, o contrário, vamos supor, se eu tenho uma alimentação rica em açúcares, em doces, né? Totalmente desregulada, o que acontece? Ao invés de eu estar dando alimento para as bactérias boas, eu vou estar alimentando as bactérias ruins. E isso vai gerar esse desequilíbrio. Como a doutora Renata colocou pra gente, o intestino é o nosso segundo cérebro. O que acontece? Se a gente tem mais bactéria ruim do que boa, isso vai afetar todo o funcionamento do nosso organismo, né? E que vai levar, não é de uma vez, igual uma plantinha que demora alguns dias para ela, né, vamos dizer assim, morrer porque a gente não regou. Com a criança ou com o adulto também, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai começar a ter sintomas que podem ser diversos. Cansaço, fadiga, às vezes até gastrointestinais mesmo, diarreias, ou até físicos, né? O cansaço que leva a uma anemia no futuro e por aí vai. Então, isso rege todo o nosso corpo. Então, a alimentação, ela é a base de tudo para a gente poder ter um intestino saudável e uma vida saudável também para a criança fazer o que ela tem que fazer, que é brincar, né, se divertir e crescer saudável para depois, né, estudar, enfim, e ter todo o futuro dela. Sim. E, doutora Renata, nós sabemos que por volta ali de 1 ano, 2 anos, a criança ela passa a ter uma vida social. Interagir com os coleguinhas da escola, frequentar a escola, brincar ao ar livre. Essas atitudes do dia a dia, esses hábitos do dia a dia, eles vão contribuir também para a formação dessa microbiota? Ou seja, a alimentação tem um papel importante, como a Beatriz comentou, mas esses hábitos de vida podem também contribuir para a formação da microbiota? Olha, Natália, ouvindo a Beatriz falar, né, da questão da nutrição ser um pilar super importante para a formação da microbiota, sim, importante, um dos fundamentais, mas a gente não pode esquecer que hoje a gente tem que colocar o holofote mesmo na questão do estilo de vida, que engloba tudo isso que você está falando, né? Cada vez mais a gente está olhando para a prevenção. A gente não aguenta mais ver os nossos filhos adoecerem, seja do organismo, fisicamente ou da mente. Então, a gente está colocando olhar em qualidade de vida. E aí entram, sim, outros pilares. Então, a gente começa a pensar assim, nutrição é um, estar brincando ao ar livre, que entra o contato com a natureza, é outro. Hoje existe até uma questão de uma síndrome, né, do déficit de natureza, que se fala já na medicina preventiva, que já vem associando um monte de patologias, obesidade, hipertensão na infância, a imunidade diminuída, né, infecções de repetição por conta do déficit da natureza. E qual a importância de estar com outros indivíduos, estar fazendo trocas de germes, porque é uma troca de germe, ou estar ao ar livre, brincar com terra, com areia, se expor. O grande pulo do gato é você estar em contato com as bactérias, porque essa que se chama de flora, mas flora para mim lembra flor, então eu não consigo usar muito esse termo, mas essa microbiota ela precisa de substrato, né? E aí a gente vai trazer o substrato, bactérias, ali no meio vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, mas o outro sistema nutricional, tudo está me trazendo um formato que as bactérias que estão lá estão mais para me proteger do que para me agredir. E eu preciso dessa troca. Então, a gente viver num mundo muito esterilizado tem sido um problema,
Então, eu sempre brinco, assim, quando eu vou falar sobre o tema. Finalizamos a primeira parte do nosso episódio sobre saúde intestinal. Doutoras, muito obrigada pelos conhecimentos compartilhados conosco hoje. E em breve voltamos com a segunda parte do nosso episódio. Até breve!